aí, meu povo! Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Hoje a gente vai falar sobre o que é realidade e o que é ficção em Tremembé, a prisão dos famosos, que é a série que tá no Amazon Prime Video. Ela estreou no fim de semana e já virou um dos assuntos mais comentados do país e da cultura pop. Todo mundo aponta o dedo pra mim. Eu tô rica! Mas eu não sou a única criminosa do Brasil. A pergunta que fica é, o quanto dessa história aconteceu de verdade e o quanto aconteceu de mentira? Então, se você quer saber, fica aí, roda essa vinheta, produção, que hoje tem muita coisa que você vai descobrir sobre a prisão dos famosos. Roda a vinheta, produção! Então bora começar. Para entender isso, a gente precisa lembrar que Tremembé é uma obra de ficção inspirada em fatos reais. Então é bom que vocês saibam disso. Então quer dizer o seguinte, os diálogos todos foram reescritos e a ordem dos acontecimentos acabou mudando. E alguns nomes também foram trocados durante a série. A base de tudo vem de 2 livros do jornalista Ulysses Campbell, Suzane, Assassina e Manipuladora, de 2020, e também do outro livro que é da Elise Matsunaga. São livros pesados, fortes, que estão baseados aqui. Eu sei que eu estou falando rindo isso, mas a gente sabe da seriedade desses livros e quanto se repercutiu em todo o Brasil. Pois o que aconteceu? Pode, claro. O que a série fez de interessante é colocar essas figuras todas muito conhecidas no noticiário. A Suzane von Richthofen, a Elise Matsunaga, os irmãos Cravinhos, o Alexandre Nardoni, a Ana Carolina Josabá, o Roger Delmeassi, estão todos convivendo no mesmo presídio. E ali dentro, Tremembé vira palco de poder, manipulação e muita vaidade. Um exemplo é a denúncia de Suzane contra o promotor Eliseu Gonçalves. Sim, isso aconteceu de verdade, que ela alegou risco de morte em Ribeirão Preto para pedir transferência e o promotor acabou afastado do caso depois de denúncias de assédio. É muito sério isso. Aquela cena com o uso de boate é muito exagero, mas o escândalo que aconteceu é muito real. Então, olha o peso que tem essa série. Outro detalhe na vida real foi que a Suzane chegou antes em Tremembé em regime fechado, sem contato com outras pessoas. Só depois ela foi pro semiaberto que ela começa a conviver com Elise e Ana Carolina Jatobá. E sim, a Suzane e Jatobá foram muito amigas durante a época que elas estavam em Tremembé. Tem fotos das duas juntas dentro da prisão e várias matérias que falam sobre a amizade dessas duas. Assina logo esse laudo. Diz que eu tô doente, que eu tô morrendo. Sobre essa ideia de líder da ala feminina, não tem nenhum registro oficial, mas vários relatos descrevem que Suzane era uma figura muito influente entre todas as detentas. Quando ela progrediu de regime, ela ganhou um poder simbólico dentro de Tremembé. E aqui tem um mérito. Tremembé, ele evita muito cair na armadilha de empatia cega pelos detentos. Mesmo com momentos de glamorização, a série consegue lembrar muito o peso e a frieza dos crimes de quem cometeu eles. Não é sobre reabilitar ninguém, é sobre mostrar o voyeurismo e o absurdo em torno desses crimes que aconteceram no Brasil e chocaram a nossa nação. Vocês lembram bem de todos esses nomes que estavam nos noticiários durante todo esse período. E aí a gente vai para a parte sobre desenvolvimento de fatos reais e o que é ficção para valer. Agora a gente vai separar os principais arcos e mostrar o que é real e o que foi adaptado de verdade. Para começar, a gente vai falar do romance entre Christian Cravinhos e Duda, se é real ou não. A Duda se chamava Ricardo de Freitas Nascimento e é filho de um policial condenado por assalto. Na série, ele se aproxima de Christian, mas na vida real, quem primeiro o acolheu foi Daniel Cravinhos, que ajudou dentro da prisão. Depois veio a relação com Christian, que é retratado na série. Anos depois, o próprio Christian confirmou à Veja o relacionamento entre os dois, que foi muito intenso, com ciúmes, brigas e muito carinho entre os dois. E o Duda era apelidado de Lua na prisão. E na série o fim é muito dramatizado, mas o tom emocional é fiel ao que aconteceu de verdade. Então, vocês devem ter ficado muito chocados com tudo que aconteceu na série. Preciso de proteção. Tu matou uma criança. Proteção teu... Tem também o Daniel Cravinhos, que é interpretado maravilhosamente bem por Felipe Simas. Também passou por um momento real e muito trágico na vida real. Ele tentou se matar na prisão, foi impedido por colegas de cela e mais tarde escreveu uma carta de arrependimento pro pai da Richthofen, que foi o Andreas von Richthofen. Nunca respondeu a carta. No campo midiático, uma das partes mais conhecidas é a entrevista de Suzane com o Gugu. Você deve lembrar disso, marcou muito o Brasil na época. Ela aconteceu pra valer e foi muito marcante. Meu, deu pico de audiência no Gugu naquele dia. Eram pais carinhosos. Minha mãe era muito carinhosa. De sentar, conversar. Minha mãe era uma pessoa Presente. presente.
A diferença é que o irmão de Sandrão não era produtor do programa. Isso aí foi toda uma invenção para ficar mais dramático na série. Mas Sandrão foi peça-chave para convencer Suzane a participar da entrevista. O boato de pagamento milionário nunca foi confirmado e ninguém sabe se é real. Mas as máquinas de costura que a produção deu para ela foram reais. E depois elas viraram motivo de briga judicial entre as duas partes. Olha que loucura, gente. Outro ponto que pareceu inventado na série, mas ele não é que o Roger Abdelmaci realmente tentou forjar um laudo médico para conseguir prisão domiciliar. Esse cara é um nojento. O médico envolvido, o Dr. Susumu, admitiu depois: o laudo não era falso, apenas não condizia com a verdade. Então, era um puro eufemismo brasileiro, pra vocês saberem, e o famoso jeitinho brasileiro para tirar o Roger Abdelmaci da prisão. Eu tô rindo, gente, mas é rindo com dor no coração para saber que isso aconteceu de verdade. Tem também a Elise Matsunaga, que também viveu uma história muito trágica paralela enquanto ela estava na prisão. Os pais de Marcos realmente tentaram retirar o nome dela da certidão da neta. Hoje, a filha adolescente só poderá decidir aos 18 anos se ela quer reatar o contato com a mãe e, de fato, deixar o nome dela na certidão. Então, isso está em disputa judicial, tem muito desdobramento que essa série está gerando e de investigações que a gente conseguiu fazer a partir do lançamento dessa série. Agora, falar sobre a Ana Carolina Jatobá. Ela foi punida por uma videochamada feita dentro da prisão, que é exatamente como está mostrado na série. Ela perdeu os semiabertos por violar as regras da prisão. Tem também os coadjuvantes, o detento jornalista Assir Filó, ele existe, foi prefeito e escreveu sobre Tremembé. Mas o repórter Amaral, ele é totalmente ficcional, ele não existe, ele é mais um condensamento de vários repórteres que podiam estar na prisão. E aquela diretora chamada Odete também é invenção. Houve afastamentos em Tremembé, mas não foi no contexto como aparece na série. Tem também os casos de Poliana e Raíssa, vocês devem ter visto, que eles viralizaram. Mas será que isso tudo foi verdade? Eles são baseados em crimes reais, com nomes e dados trocados por questões legais. São histórias pesadíssimas, chocantes, adaptadas para caber na narrativa e, lógico, proteger a identidade das pessoas que não quiseram aparecer na série. Agora vamos pro resumo. O que é real em Tremembé? Vamos lá. A denúncia contra o promotor, a amizade entre Suzane e Jatobá, o romance entre Christian e Duda, a tentativa de suicídio de Daniel e a videochamada de Ana Carolina Jatobá. Tem também o namoro de Suzane com o Rogério Albergue e também a entrevista com o Gugu e as máquinas que foram dadas para ela. Teve o laudo falso de Abdelmaci, as disputas legais da família Matsunaga e a prisão em flagrante de Christian por suborno. Agora, o que é ficção? O recurso do roteiro. A ordem de chegada das presas não foi como é mostrado na série, os valores inventados na entrevista, personagem composto e cronologias alteradas para dar ritmo à trama e não ficar chato, maçante, pesado. Então vamos lá. O que realmente chama a atenção na série é o debate ético que acaba acontecendo quando você assiste. Até onde a TV pode ir ao dramatizar uma dor real, e Tremembé tenta pisar muito em ovos, mas no final das contas não canoniza ninguém. Ela faz a gente encarar de frente o nosso fascínio pelo crime e talvez perceber que o problema não tá só nos personagens, talvez esteja na gente e na audiência também, que dá esse palanque para todas essas pessoas que estão na prisão e que tem gente que endeusa elas, a Sofrem mesmo ganhou mais de 150 mil seguidores nos últimos tempos. Então assim, tecnicamente a série é impecável, a direção é contida, a fotografia alterna entre frieza das celas com o calor das visitas e o som coloca a gente dentro do pátio e dentro da série. Então assim, é uma produção que entende o poder dessa ambiguidade que existe entre uma pessoa que faz o mal e o endeusamento que a mídia dá para elas. Não endeusamento, mas assim, tudo que a repercussão que isso gera e o quanto tem algumas pessoas que ficam do lado delas, enfim, toda essa ambiguidade que isso acaba gerando de fato. Outra que matou os pais. Suzane está sendo transferida. Suzane planejou. Você piorou porque a Suzane chegou aqui, né? Esquece essa não consigo. No fim das contas, Tremembé mostra que toda a cadeia também é um campo de narrativa. Quem controla a história, controla também a percepção do que está acontecendo. E quando o país transforma violência em entretenimento, a linha entre informar e explorar fica bem mais tênue do que parece. É só ver até os programas de hoje. O Datena, tem o Datena, o outro, o Geraldo Luiz. Você vê sangue na tela todo o tempo. É só a gente citar como exemplo mesmo esses programas todos que a gente vê na tarde hoje. A tarde é cheia de sangue na TV. Porque isso dá audiência e as pessoas usam isso como entretenimento. Faz parte de uma manipulação da massa que a gente tem hoje no Brasil. Então assim, se você viu algo na série que você quer checar, comenta com a gente nas redes sociais, @leozal_playtv. Aproveita também, deixa o like se tá vendo pelo YouTube, segue a gente nas redes sociais, comenta o que você achou da série, que é muito importante a gente saber o que você achou da série, dessa review que a gente fez aqui, porque isso dá mais insumo pra gente fazer os próximos programas. A gente tá de olho em tudo que pode estar gerando hype aí, a gente acha que essa série ainda vai ter um hype muito longo, vai repercutir muito ainda. Se
você gostou do programa, manda pros seus amigos e comenta com eles. Nossa, assisti o Play News, ó, tá muito legal essa semana. Se você não gostou, fala pra ninguém. A gente vai ficando por aqui. Um beijão pra vocês. Até uma próxima. Até o próximo Play News. Beijo do Léo. Valeu!